umas coisas, sempre tem um conceito novo, um conceito recente aí, porque o direito, ele é uma ciência, ela é uma ciência muito dinâmica, e vai a cada tempo mudando os seus posicionamentos, os seus entendimentos, e a sociedade vai evoluindo, a sociedade vai mudando a sua concepção sobre as coisas, e o direito, como ciência que regra a sociedade, como ciência que tem por objetivo controlar a vida do ser humano, quando a gente fala controlar no sentido de pôr limites, ele vai criando novas situações, né? E ao mesmo tempo que a gente convive com uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais aberta em algumas coisas, a gente ainda consegue perceber alguns pensamentos mais retrógrados, mais ainda muito arcaicos comparados aí. Alguém poderia me trazer uma aguinha aí, por favor? Obrigado. Pensamentos mais retrógrados, pensamentos mais arcaicos, né? Veja, nós tivemos dos anos 2000 para cá, nessa área do direito de família, grandes decisões, grandes, como se diz, grandes decisões que mudaram a vida de muitas pessoas. Por exemplo, quando você fala agora de família, né? O conceito de família mesmo é um conceito que, pessoal, aqui não tem jeito, a gente está dando aula, a gente pede para fazer silêncio, mas o pessoal fica falando. É difícil, viu? Bravo o negócio. Parece sala de aula, né? Estou em sala de aula, Então, assim, isso me atrapalha o meu raciocínio, porque eu sou muito auditivo. E qualquer barulho que fazem, fala de conversa paralela, e que às vezes eu estou na sala de aula, tem um aluno cochichando, eu paro a aula, quem foi meu aluno sabe disso, o Wagner sabe disso, a Fernanda, que está aqui, que é minha aluna atualmente, sabe disso. Eu paro a aula e fico olhando para o lado de onde vem o som, para ver se a pessoa se toca, né? Tipo assim, fica quieto, eu estou continuando. Né? Mas, enfim, as pessoas às vezes não têm essa percepção. Mas, enfim, vamos lá. Então, o próprio conceito de família, né? Nós saímos de um conceito extremamente tradicional, aquele conceito que família era pai, mãe e filhos, para um conceito totalmente aberto. Hoje a família é o que você quiser que seja a sua família, né? Uma pessoa só é a família, já tem essa decisão aí na justiça, né? Eu que moro sozinho, por exemplo, eu sou a minha família. Eu não tenho, né, mulher, não tenho filhos, não tenho companheira, não tenho nada, então eu tenho, né, a minha família sou eu mesmo, né? Então, quando a gente tem esse tipo de conceito ampliado, por um lado é muito bom, porque você contempla pessoas que até então estavam excluídas da sociedade, excluídas dos benefícios de uma família. Por outro lado, você também vê uma situação que às vezes gera algumas inseguranças, né? Por exemplo, eu sempre costumo falar hoje, é um alerta que eu dou, né? A questão, hoje nós estamos falando de parentesco. O parentesco, uma das formas que você se dá como parente de alguém é pelo casamento ou pela união estável. E a questão que eu sempre bato muito na tecla, você amplia muito as coisas também, tem um lado bom e tem um lado ruim. E às vezes o lado ruim é que assim, a pessoa não tem aquela intenção, aquele desejo, aquela vontade de que aquele instrumento seja para ela, e acaba acontecendo. Por exemplo, o namoro. Hoje, se você não tomar cuidado com o tipo de namoro que você tem, namoro mais aberto, namoro onde as pessoas dormem uma na casa das outras, onde viajam juntos, onde estão, né, passeando, onde estão tiram fotos e se mostram como se fosse um casal, né, como se fosse uma família, você tem ali o risco de ter uma pessoa de má fé que queira o reconhecimento de uma união que não existe.
Então, quando você também abre demais o conceito, existe também o perigo de você colocar pessoas que não querem estar naquela condição, naquela situação. Eu já ouvi depoimentos de homens, de mulheres também, que falam que não querem ter nenhum tipo de relacionamento. Querem ter um relacionamento casual. Tipo assim, vou conhecer a pessoa, saio, tenho lá alguma relação íntima com aquela pessoa, mas já descarto logo, por quê? Tem medo de que aquele vínculo de continuidade gere uma dependência financeira, gere uma dependência de criação de família, e a pessoa não quer formar família. Então, hoje nós temos esse risco, né? Você namora, né? Não sei aqui quem é casado, quem é solteiro, né? Mas pessoas que são casadas não vão estar nisso. Mas quem é solteiro? Tem alguém solteiro aqui no grupo que não é casado, não vive em nenhum estado? Eu. Todo mundo aqui já tem o seu cortador Eu, de orelha? Lucinélia. Não, solteira. Eu sou solteira, mas namoro, doutor. Não. A Lucinelli e a Simone são duas pessoas solteiras. Isso. A Simone namora, né? Então, todo respeito, como que é o seu namoro? Você dorme na casa do seu namorado, ele dorme na sua casa? Não, não, não. Cada um tem sua casa, cada um vai dormir na sua casa. É mesmo, Simone? Você é das antigas ainda? Não é, doutor, é que assim, eu moro com a minha mãe e eu não vou ter essa liberdade na casa da minha mãe. Ele tem a casa dele, ele vai para a casa dele, eu durmo na minha. A não ser se a gente for viajar muito cedo, aí ele vem, dorme aqui, mas é raríssimo. Você também não dorme na casa dele? Ah, não, tenho minha cama, adoro ela. Tudo bem. Isso para mim cheira a ideia de precaução patrimonial. Isso me dá a De ideia verdade, doutor, é sim, é precaução patrimonial, porque na aula da semana passada eu indaguei muito, né? Que nem eu tenho uma casa, e é a casa da minha mãe. E só que está no meu nome, eu sou filha única, nós compramos no meu nome por financiamento. Só que assim, minha mãe que paga a mensalidadezinha, é a casa da minha mãe e do meu pai, só que está no meu nome. E o meu maior medo é entrar numa relação com imóvel financiado. Hoje ele é maravilhoso, mas a gente só conhece quando separa, né? Deus o livre, acontece alguma coisa, ele quer uma parte e tira minha mãe dentro da casa dela. Então é precaução, sim. Mas você está vendo, gente? O que eu estou falando não é uma bobagem. Muitas pessoas hoje se relacionam e hoje, com a abertura dos relacionamentos mais, né? Antigamente, você ia namorar, você chegava lá. Eu ainda, apesar dos meus 48 anos, não sou tão velho, né? Mas eu ainda fui daquela época que você chegava e pedia a mão. Tá? Você queria não só a mão, né? Você queria as outras coisas também, né? A mão para frente, o braço e tudo mais, né? Mas você chegava na casa lá da família da namorada, né? Da pessoa que você pretendia ficar junto, e você pedia lá a autorização, né? Do pai, da mãe, você se apresentava, né? Ainda tive a minha irmã, né? Que é mais velha do que eu, ela tem 61 anos, ela teve algumas vezes, né? Relacionamentos, namorados, que vieram até a casa do meu pai, da minha mãe, pedir autorização para namorar com a minha irmã. E, assim, era um costume naquele momento se fazer isso, né? Hoje, ninguém mais pede autorização nenhuma, né? Você começa a namorar, tá nem aí. A Fernanda, que trabalha aqui comigo, está dizendo que o namorado dela, que ela teve, foi pedir para a mãe dela. Mas ela é jovem, ela, embora ela tenha 26 anos, ela tem cara de 15, né? E pensa como se tivesse 10. Mas tudo bem, vamos lá. Então tem que pedir autorização mesmo, né? Agora, hoje uma pessoa mais adulta, mais madura, depois dos seus 25, 30 anos, não vai mais chegar, vou levar um namorado em casa para pedir para minha mãe, para meu pai deixar eu namorar, né? Isso não existe. Bom, presumo eu, não exista mais, né? Pode ser que alguém ainda faça isso, né? Lucinéia, você namora, Lucinéia?
Não, doutor. Não. Não, estou me dedicando ao curso, estou sem tempo. Muito bem. Então, também, mas eu também sinto aí uma precaução patrimonial. Não sei por quê. Eu vejo hoje muita gente com medo. Né? Esses dias eu estava na academia, que eu faço jiu-jitsu de manhã, e um rapaz veio falar para mim, né? Ô, escuta, quando é que gera uma união estável? Faço umas postagens às vezes, né? Se a mina dormir na minha casa 3 vezes por semana, pode ser união estável? Eu falei, olha, pode, dependendo da situação que vocês viverem, como a sociedade vê, é bom deixar sempre claro, né? Estou só namorando, né? Estou noivo, né? Por quê? Porque se você deixa em aberto, né? Você dá a interpretação que a outra pessoa quer. Olha, não sou sua namorada, eu sou sua companheira, eu sou seu companheiro, né? Ser companheiro de quem tem uma condição boa hoje é muito fácil, não é verdade? Infelizmente, a gente tem que pensar assim. Lamentavelmente, falar que é só o afeto, desculpa, eu discordo um pouco disso. Pode ser que eu seja muito realista, né? Mas a gente tem que pensar que é o afeto e também o interesse de estabilidade. Não digo que a pessoa vai se relacionar, por exemplo, a Simone que falou aí. Ela deve gostar do namorado dela, mas ela está preservando aquilo que ela conquistou com sacrifício, que a família dela conquistou com sacrifício. Não sou contra, não. Tem que ser por aí mesmo. Né? Doutor, é que assim, eu também sou, bom, não sei, né? Eu fui aluna de Orlando na faculdade com 20 anos, né? E eu acho que, assim, a gente tem que gostar, a gente tem que ser feliz, mas eu acho muita imaturidade a situação que hoje se encontra mesmo. Não estou falando uma sociedade em geral. É o amor e uma casinha de sapê. Só que ninguém vive disso, né? Uma vida tem que ser construída junto. Ah, mas constrói. Depende, ninguém conserta quem nasceu torto, né? Não. Então, eu acho que as pessoas deveriam pensar melhor antes de se relacionar, pensar melhor antes de colocar filho no mundo, para depois não ter problemas maiores. Quando a pessoa é assim, eu sou da seguinte opinião, quando você está no mesmo patamar, ou num patamar de nível equilibrado, não é tão problemático. Né? Então, eu tenho 48 anos, se eu for namorando hoje, eu vou arrumar uma pessoa que tenha, pelo menos, próxima da minha idade, ou uma pessoa que tenha já uma condição também, que não dependa de mim. Eu também não quero uma pessoa dependente. Da mesma forma, eu também não quero depender de uma pessoa, né? Eu não começaria a namorar com uma pessoa porque ela tem condição financeira, né? Muito boa e eu não tenho. Então, eu acho que... Oi? Golpe do baú, né? Que a Fernanda está falando aqui. Eu acho isso muito ruim. Mas tem gente que hoje eu escuto as minhas alunas falar, gente. Eu tenho alunas aí da faixa de 20 a 40, 50 anos, até mais. E hoje é uma conversa que a gente escuta em sala de aula, assim, eu quero ter tal situação, né? E até nós brincamos essa semana aí, né? Eu estava dando aula numa turma e eu falei assim, não lembro qual foi a pergunta que a aluna fez, eu sei que eu falei assim, era sobre pensão, né? Aí eu falei, imagina que você, do exemplo era até o que tinha acontecido, a mãe era separada, tem uma filha, imagina que a sua mãe resolve amanhã se juntar com outro Zé aí, e esse Zé tem dinheiro, né? E aí você se dá muito bem com o Zé e o Zé quer te reconhecer como filha. Pode, pode. Né? Aí todo mundo na sala começou a brincar. Onde tem um Zé desse que tem muito dinheiro, que eu também quero um Zé, né? Então, a coisa é mais ou menos assim, né? Quando nós falamos de relação de parentesco, nós temos que definir o que é parentesco. Parentesco ele se dá por algumas formas no direito, né? Já está o slide aí? Já. Está escrito nesse slide aí, vamos lá. Relações de parentesco, linha reta, colateral e afinidade. Então, nós temos aí parentescos na linha reta, linha colateral, afinidade
tá? E aí eu vou acrescentar um item que eu não coloquei no slide, né? Eu fiz meio correndo, nós fizemos meio correndo esse slide aí, e os senhores anotem aí, que é o parentesco que se dá pelo reconhecimento de filiação, tá? Eu quero destacar esse detalhe. Estou aparecendo bem na tela? Eu estou torto, como é que tá? Aqui tá aparecendo bem. Pergunta, pessoal, vocês estão... Pessoal, vocês estão me vendo bem aí na tela, tal? Para não sair feio na foto, tá tudo bem? Sim, professor, estou vendo. Então tá bom. Parentesco por reconhecimento de filiação e o parentesco por adoção. Adoção, tá? O que é o parentesco? Então, é uma relação que cria vínculo familiar. Nós temos que entender que a família, ela não é só aquela família que nós temos pai, mãe e filho, como nós já falamos, que não é só isso mesmo, mas também é a extensão com outros parentes, né? Com outros familiares, com outras pessoas, primos, tios, tias, cunhados, sogro, sogra. Isso é parentesco, ok? Grau de parentesco. Parentesco sanguíneo, parentesco por afinidade, também é outra classificação que nós temos, né? Parentesco sanguíneo é aquele que se dá na linha reta, vínculo de sangue, pai, filho, avô, bisavô, neto, tataraneto e assim por diante. O parentesco na linha reta, ele é infinito. Eu sempre vou ter o meu ancestral como meu parente, né? O meu trisavô, o pessoal fala, né? Bisavô, tataravô, né? Tem lá meu sexavô, meu septavô, meu octavô, tá lá na minha 8ª geração anterior, ele é meu parente. Okay? Na linha reta é infinito. Okay? Na linha colateral, de acordo com o artigo 1590, eu vou pedir até que a Fernanda, por gentileza, abra o Código Civil, se o artigo não estiver no slide, e vamos ler que o Código fala sobre essas questões aí. Linha colateral, linha transversal, vai até o 4º grau parentesco. O Código Civil de 2002, ele diminuiu a parentabilidade, ou seja, no Código de 2016, o parentesco ia até o 6º grau. Agora, na linha colateral, vai até o 4º grau. Ok? Vamos ler, Fernanda? 1591, 1592? Vamos lá, lê para mim, por favor. 1591. São parentes em linha reta. Não, pode ir. São parentes em linha reta que estão umas com as outras na relação de ascendentes-descendentes. 1592. São parentes em linha reta. Não estou escutando, não. É que alguém com o áudio aberto. Tá ruim. O áudio aberto aí. Fecha para mim, Fernanda. Pronto. Desculpa, gente. Às vezes o pessoal sem querer abre o áudio e a gente não... Eu já fechei aqui. Pronto. Você liberou? Uhum. O professor? Oi. Inclusive, queria um momento para falar que às vezes eu não interajo muito na aula porque eu fico aqui sozinha e não tem alguém aqui para liberar e fechar o áudio, tá, professor? Não, tranquilo. Faz. Tá bom, obrigada. 1592. São parentes em linha colateral, transversal até o 4º grau, pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. 1596. Espera aí. Então vamos lá. Pode ler o 1593. Vamos lá. O parentesco é natural ou civil conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem. Muito bem. Então, esses 3 artigos aqui, eles falam algumas classificações. Eu tenho um parentesco em linha reta, que é em linha ascendente e descendente,
né? Eu tenho o parentesco. Fala para a dona Lídia parar com aquele barulho ali, que está, é o sino dos ventos que eu venho, para ela parar, que está me atrapalhando. É a segunda vez que eu tenho que dar bronca aqui, que o pessoal... É incrível, gente. Eu não gosto de dar bronca, mas as pessoas parecem que não se tocam que você está dando aula. Eu só acho que você está numa feira. Eu ganhei um sino dos ventos a semana passada, de presente, e as pessoas estão brincando com o sino dos ventos, né? É inacreditável. Eu peço mil desculpas. Eu gosto de dar uma aula técnica, mas tem hora que isso me traz até uma urticária de irritação. Vamos lá, continuando aqui. O Código Civil, então, ele coloca nesses 3 artigos as formas de parentesco em linha reta, como eu falei, e linha colateral. A linha colateral vai até o 4º grau. Como é que eu conto esse grau de parentesco? Como que eu conto esse grau de parentesco? Eu conto no meu ancestral comum. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A gente sempre tem que partir da gente mesmo para a gente poder chegar ao grau de parentesco. Vamos imaginar o seguinte. Eu e a minha irmã. Quem é o nosso ancestral comum? Meu pai e minha mãe, certo? Então, entre eu e o meu pai e a minha mãe, nós temos quantos graus de parentesco? 1 grau. Subir, certo? A minha irmã é filha do meu pai e da minha mãe também. Então, consequentemente, o meu ancestral comum, eu subi 1 grau e desci o 2º grau, certo? Então, a minha irmã é minha parente em linha colateral no 2º grau. Tá claro isso? Conseguiram entender? Sim ou não? Sim. Tudo bem? Sim, tá claro, professor. Muito bem. Eu vou até o ancestral comum. Vamos supor que a minha irmã tem um filho, meu sobrinho. Contar 1 grau da minha pessoa até o meu pai e a minha mãe. Então, 1 grau. Desci para minha irmã 2 graus. Para o meu sobrinho, 3 graus. Então, o meu sobrinho já é meu 3º grau na linha de parentesco. Que tipo? Transversal ou colateral, certo? Meu sobrinho teve um filho. Mesma coisa. Subi 1 grau, meu pai para minha mãe, desci 2 graus para minha irmã, 3 graus para o meu sobrinho e 3 graus para o meu sobrinho neto. Ou seja, tio-avô para aqui na linha transversal, até o 4º grau. Se o meu sobrinho neto tiver um filho, eu não tenho sobrinho bisneto. Já não é mais meu parente pelo Código Civil atual. Compreenderam até onde vai o grau de parentesco? Então, eu sempre vou do ancestral comum. Outro exemplo. Quero saber o meu tio, irmão do meu pai, por exemplo. Que grau de parentesco eu estou com o meu tio? Eu tenho que ir... eu tenho que ir na linha ascendente ao primeiro ancestral comum. Quem que é o primeiro ancestral comum entre o meu pai e o meu tio? O avô. O avô. Então, vamos lá. O avô. O avô na linha ancestral comum. Vamos lá. Quem que falou que é o avô? Foi a Simone? Simone, faz o cálculo. Foi sim. Então, vamos lá. O senhor e o seu tio? Eu e meu tio. Como que vai ficar essa situação? Eu sou... É 3º grau. Porque vai ser para sua mãe, da sua mãe para o seu avô, 2º grau. Da avó para o seu tio, 3º grau. Isso. O meu primo... Por favor, fecha aquela porta ali. 4º grau. Bem, novamente.
O meu primo é o 4º grau de parentesco. E o filho do primo não é parente, né? É parente. Aquilo que nós chamamos de primo de 2º grau, que até o Código de 16 era parente, hoje já não é mais. Eu até costumo brincar com as minhas primas, né? Eu brinco, uma brincadeira que a gente faz. Que até 2002 elas eram minhas primas. De 2002 para cá, elas deixaram de ser minhas primas porque a mudança legislativa tirou, né? E, na verdade, antigamente, até o filho do primo de 2º grau era seu parente. Que era até o 6º grau. Com o advento do Código, o Código resolveu isso. Inclusive, é uma crítica da doutrina, né? A doutrina fala que o Código deveria ter um conceito de ampliar a família e não de diminuir, né? Porque é muito comum, né? Eu, por exemplo, quando era criança, eu brincava muito mais com os meus primos de 2º grau, porque a minha mãe, eu sou aquele chamado raspa do tacho, né? O último que nasceu. Então, as minhas primas mesmo eram todas bem mais velhas do que eu. Quando eu nasci, a minha mãe me teve com 42 anos de vida. Naquela época que a minha mãe me teve, em 1974, uma mulher com 42 anos ter um filho já era uma coisa muito fora do comum. Hoje, mulher com 50 anos pode gerar filhos, né? Existem aí as complicações, mas a medicina, né? As técnicas terapêuticas aí permitem. Naquela época, nos anos 70, isso não era muito comum. A mulher com 42 anos já era tida como uma mulher velha, né? Por aquela sociedade. Então, a mulher com 42 anos que tinha um filho era muito raro. E os irmãos da minha mãe e tal, todos já tinham filhos moços. Então, as minhas primas já tinham 20, 30 anos quando eu nasci. E aí, elas tinham filhas ou filhos, e eu, que era criança, brincava com esses primos de 2º grau. E é muito comum isso em famílias. Mas hoje, as minhas primas de 2º grau, né, já não são, os meus primos já não são mais meus parentes. Está claro aqui essa contagem de parentesco em relação à linha reta e à linha colateral? Sim ou não? Professor, Sim. essa readequação aí do Código Civil não foi por conta da sucessão, porque antigamente, para efeitos sucessórios, tinha uma bagunça, né? Porque para a sucessão era até o 4º grau, mas para a família contava até o 6º. Será que o legislador não quis deixar um padrão? Mas eu penso assim, né? Era uma coisa que eu acho que deve ser tudo igual. Se o grau de parentesco, meu pensamento em nada no direito é a mesma coisa, mas assim, se o grau de parentesco da sucessão, né, era até o 4º grau, e você tinha, desculpa, o grau de parentesco era até o 6º grau, por que não deixar a sucessão até o 6º grau? Né? Qual se eu considero você meu parente, e você é de 6º grau, por que você não pode herdar a minha herança se eu vier a faltar e não tiver outro antes de você para receber? Então, aí o legislador também quis puxar para o Estado, né, em relação à herança jacente. Porque se ele abre até o 6º grau para a herança, aí o Estado ia acabar perdendo. Sim. Mas, assim, eu acho... O correto, se a gente for olhar pelos princípios até do direito de família mesmo, o correto era ser o 6º grau. Não restringir a família. Porque é muito comum você ter primos de 2º grau, né? Que a gente brinca, né? Seria o 5º ou, às vezes, o 6º grau. Não há nenhum problema, mas o legislador foi o que você falou, né? Ele busca sempre favorecer a quem? O ente estatal, né? O ente, né, que nunca quer perder nada, né? O Estado brasileiro. Tudo bem? Então, havia essa mudança, tal. Obviamente, o direito não retroage, né? Então, chegou a ter casos, né? Ou ocorreram casos em que pessoas do 6º grau receberam heranças, por quê? Porque o seu parente de 4º grau já havia recebido, né? Ou
caso, havia recebido, faleceu e passou, né? De todo jeito, vamos supor, um primo recebeu a herança de um outro primo, e quando esse primo morreu, os seus filhos nasceram, os seus filhos herdaram. Ok? Bom, gente, aqui tranquilo, alguma pergunta sobre a linha reta, sobre a linha colateral? Sim, não? Parentesco por afinidade. Afinidade não quer dizer parentesco sanguíneo. O que é o parente por afinidade? É aquele parente que nasce da relação de afins, né? Que vem pela união estável ou pelo casamento. Quando eu me caso, automaticamente eu me torno parente por afinidade dos ascendentes e descendentes da minha companheira, ou do meu companheiro, no caso, hoje, se eu fosse me casar com alguém do mesmo sexo que eu. Então, eu me casei com uma pessoa, uma mulher. As pessoas ligadas a ela são meus parentes por afinidade. Então, meu sogro, minha sogra passam a ser parentes meus. Os irmãos da minha esposa passam a ser parentes meus. Os sobrinhos da minha esposa passam a ser parentes meus por afinidade. Okay? Muita gente tem aquela coisa assim, mas o tio que casa com o marido que casa com a... Por exemplo, casei com a minha esposa, ela tem um sobrinho, filho de um irmão, de uma irmã. Beleza. Casei, filho já existia ou não existia, eu vou ser tio por afinidade. Tem gente que não reconhece esse parentesco. Ele não é meu tio. Ela não é minha tia. Minha tia é a irmã da minha mãe. Meu tio é o irmão da minha mãe ou do meu pai. Não a mulher dele. Muita gente fala a mulher do meu tio. Está errado, né? Claro que o tratamento, cada um dá o tratamento que quer. Ele não gosta da pessoa também, não também vem pintar de ouro, né? Mas o problema não é esse. O problema é que você se torna parente por afinidade. Ok? Então, tanto pelo casamento como pela união estável. Qual é a importância disso? A importância dessa afinidade é os impedimentos que gera. Por exemplo, eu sou casado e eu venho me divorciar, ou venho a ficar viúvo e tal, eu não posso me casar com a minha sogra. Mas a mulher também, né, se ficar viúva, não pode haver se casar com o seu sogro. Mas e com o cunhado e com a cunhada, eu posso me casar? Pode? Posso? Não sei. Estou perguntando o que os senhores acham. Pode. Eu acho que pode. Posso me casar, sim. Não há um impedimento. Então, se eu caso com a minha esposa, eu me divorcio dela ou fico viúvo, nada impede que eu venha a me casar com uma irmã dela, ou se for um afetivo com o irmão dela. Tanto faz. Né? Não há um vínculo legal que impeça isso. E muitas vezes, muita gente coloca, né? Eu já vi vários advogados falando isso de forma uma bobageira tremenda, né? Não, a lei não permite impedimento. Não há nenhum impedimento. Pode haver um impedimento de ordem moral, né? Você casar com a cunhada, né? Você casar com o cunhado, né? Mas eu tenho casos em que eu conheço pessoas que se casaram com o irmão. Não chegaram a ser marido e mulher, foram namorado. Tem uma moça que eu conheço no Paraná, parente de um ex-cunhado meu, ela é cunhada de um ex-cunhado meu. Ela namorou com os 3 irmãos da família e resolveu casar com um deles. Fez um test drive com os irmãos. Escolheu aquele que ela gostou mais. Aí você olha para uma situação dessa e fala, mas isso é imoral, isso é ilegal. Não, é o direito que a pessoa tem. Né? Escolhi aquela irmã, ou escolhi aquele irmão que mais me agradou.
A família... Doutor, eu casei com... Aqui é a Lucinélia. Eu casei com o primo da minha mãe. E tive filho com ele. Normal. Primo da sua mãe. Isso. Não é mais parente seu. Ah, tá. Era mais parente seu, porque ele é primo Ok. da sua mãe, consequentemente, se fosse no código anterior, você era a prima dele de segundo grau, certo? Certo. Ou parente de quinto grau. Como hoje o Código Civil não coloca, não teria nenhum impedimento de vocês se casarem. Né? Mas e a família gostou, não gostou? Como é que foi? Não gostaram, né, doutor? Porque falaram que primo não podia se casar, porque podia nascer com superstições, nascer com alguma deficiência por ser primo. Mas eu não me importei, não, na época. Mas você precisou fazer algum teste sanguíneo para poder se casar? Não. Na época, antigamente, os primos poderiam se casar. Havia um impedimento, mas os primos podiam se casar desde que fizessem um teste de compatibilidade sanguínea por conta da possibilidade de nascer filhos com deficiência. Hoje, isso se quebrou. Hoje não há esse impedimento. Por que não há esse impedimento? Porque, na verdade, a deficiência hoje, pelo trato da Lei 146 de 2015, pela própria Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, ela não é mais um problema. Lógico, é uma dificuldade para quem tem, a gente, né, espera que ninguém venha se tornar deficiente, né? Deficiência não é uma doença, é uma condição que a pessoa acaba ou tendo já de nascença ou adquirindo ao decorrer da vida, né? Um acidente, uma situação qualquer, uma doença que gera uma incapacidade ali, uma limitação, né? A gente nem usa mais o termo incapacidade, mas sim limitação, né? Em um determinado órgão da pessoa, ou física, ou sensorial, ou intelectual, né? Mas deficiência hoje não é um problema mais, né? As pessoas com deficiência têm todo o direito de poder se casar, se relacionar com quem querem, né? E também o medo de se ter um filho deficiente hoje é superado, né? Porque mesmo casais que não são parentes podem ter um filho com deficiência. Né? Sim, doutor. Eu falei que não tinha feito, fiz sim os exames para ver se estava tudo ok com a gestação, por sermos primos, não tanto por ser primos, mas por eu ter adquirido a paralisia infantil aos 3 anos de idade. Aí a família colocou uma coisa junto com a outra, pela minha deficiência, a polio, que eu adquiri com os 3 anos, mas por ele ser também primo e ter alguma deformidade. E é perfeita. A criança nasceu perfeita, tá com 30 anos, casei nova, né? Então, você vê como que é muito relativo, né? Quantos pais são extremamente perfeitos dentro da sua condição física, né? Dentro da condição física, e a criança nasce por alguma complicação, às vezes, no parto, na cesárea, ou mesmo por alguma questão genética já de ancestrais, né? Nasce com uma deficiência. Isso não tem nada a ver, né? Hoje a liberdade, essa liberdade é uma das conquistas que nós temos, né? Eu me lembro quando eu era bem criancinha, mas bem criancinha mesmo, a gente ainda tinha aquela coisa da inocência, tudo, mas eu gostava de uma priminha minha. E ela gostava de mim também. Nós éramos apaixonados um pelo outro. Aquela coisa de criança, né? Aquela coisa bem boboca, né? Você não sabia nem que era. Eu a tinha como a minha namoradinha e ela me tinha como namoradinha, mas a gente não fazia nada, né? Um pegava na mão do outro e ia andando de mão dada. Era o máximo que nós fazíamos quando era criança, né? E depois isso passou, assim, cada um seguiu sua vida, né? Não sei se a minha prima lembra disso hoje, né? É bom que ela esqueça, né? Deixa pra lá. Mas existem essas coisas, né? E aí as nossas mães, inclusive, essa prima era filha da minha prima mesmo, né? Seria o seu caso aí, né? Na verdade, era o... Não era nem o seu caso. A minha prima era mãe dessa menininha que eu tinha essa paixão infantil aí, né?
E a minha mãe, uma vez eu escutei, há muitos anos, tem uma memória muito boa, né? Minha mãe falava assim, se um dia esses dois crescem e eles quiserem casar, como é que a gente vai fazer? Aí a minha prima mesmo falou para mim, tia, não esquenta a cabeça, isso é coisa de criança, né? É isso aí, se eles quiserem casar, eles que vão saber depois, um dia. A minha prima, naquela época, nos anos 80, já tinha essa visão mais aberta, né? Infelizmente, essa minha prima faleceu ano passado de Covid, né? A gente é muito triste com isso. Ela e uma outra prima minha, que era filha dela também, faleceram no mesmo dia. Lamentável. Mas era muito preconceito. E há uma lei, de 1951, que autoriza o casamento do tio com a sobrinha. Tá? Porque tem muitos casos, gente, em que, às vezes, o pai e a mãe têm um filho, né? Numa idade em que, por exemplo, eu tenho uma moça que foi, inclusive, minha aluna, que ela tem uma filha que é 1 ano mais velha do que a neta dela. Ou seja, filha da minha aluna, ela tem tipo 9 anos ou 8 anos e a neta dela tem 7. Ou seja, a tia tem diferença de 1 ano de diferença. Não pode acontecer dessas duas pessoas crescerem, quererem se unir um dia, porque tem alguma afinidade, talvez se apaixonem. Pode acontecer. Né? Não sei se vocês vão lembrar, até tinha aquele filme, aquela minissérie, né? Aquela série, melhor dizendo, de comédia, que era a Grande Família, e teve uma das temporadas que o menino lá, o filho, né, o Tuco, era apaixonado por uma tia dele, que era a irmã da dona Nenê, né? Não sei se alguém chegou a acompanhar, se alguém lembra disso. Alguém chegou a assistir essa série da Grande Família nesse período? Era uma mulher, eu lembro. Então, era bonitona toda, né? Ela era mais nova que a Nenê, e o Tuco e ela se apaixonaram, né? Eu não lembro que fim deu isso, né? Porque eu também não acompanhei tanto assim. Mas é muito comum isso, inclusive em regiões do Nordeste, é muito comum primos se unirem, tio e sobrinha se unirem, tia e sobrinho se unirem, porque, às vezes, como famílias são muito grandes, né? Às vezes tem famílias de 10, 12 irmãos que são escadinhas, né? Aqueles irmãos que vão nascendo 2, 3 anos um depois do outro. Aquele irmão mais velho, às vezes, tem um filho que vai acabar convivendo com um tio que tem a mesma idade e fica distante, se conhece, então é complicado, né? Então, os impedimentos são só em relação a sogro, sogra, né? Esses não acabam nem com o fim da relação conjugal, nem que haja o divórcio e nem que haja a viuvez. Tudo bem? Perguntas? Casar com a sogra também deve ser algo triste, né? Imaginando piscina, né? A pessoa, né? Não sei. Já que o senhor tocou nesse assunto da sogra, é verdade que quando se rompe o parentesco por afinidade, eu tenho um ex-marido, eu não tenho uma ex-sogra, a sogra continua? Não, eu acabei de falar. O vínculo permanece, o impedimento permanece. Você não pode, se você termina o seu relacionamento com o seu namorado, ele é o pai dele e tal, de repente é um coroa enxuto e tal, e você fala, pô, até que o pai é melhor que o filho, né? Você não poderia se casar e nem constituir união estável com ele. Você é casada, né? Namoro é outra coisa. Né? Nada impede. Ok? Eu terminei o meu casamento, né, por divórcio, faz uns 2 anos isso, mas eu jamais pensaria em me casar a minha ex-sogra. Né? Não seria nem ter um impedimento legal. Existe um impedimento pessoal. Doutor, a minha irmã, ela era casada, o marido dela faleceu e ela casou com um cunhado.
Tudo Bem bem, mais velho que ela. problema. Aí a gente chama ele de. A gente brinca, ainda fala para ela que ele é o velho da lancha. Quem que falou comigo aqui? Cinélia. A sua família é meio, né, de fazer coisas meio inusitadas, né? A sua irmã casar com o cunhado, né? E Ela casou, a ela família dele. viúva ou ela desfez o casamento? Não, o marido dela faleceu, né? Ela E aí passou-se um tempo, ela casou com o cunhado, casou com o velho da né? lancha. É. Se dão bem? Sim, doutor, se dão muito bem. O importante é a gente ser feliz. Importa com quem seja, né? Se é com o velho da lancha, se é com o velho do bote furado, É verdade. se é com o velho da canoa, não importa. O que importa é a gente ser feliz com quem a gente escolhe. Às vezes as pessoas não aprovam, mas quem é que tem que aprovar o seu relacionamento? É você. Né? Daí a liberdade do afeto, né? Do princípio da afetividade que rege as relações de família. Ok? Ó, tem uma notícia que a Fernanda pegou aqui, ó. Nos Estados Unidos, após lua de mel, o rapaz larga a esposa e fica com a sogra. Né? Eita. Eu vi um caso desse uma vez no Investigação Discovery, aquela TV aquele canal de TV de crimes e tal, em que o genro tinha um caso com a sogra. Né? Ele era casado, tudo, e ele continuava casado, mas ele mantinha um relacionamento íntimo com a própria sogra. Né? Enfim, né? São situações da vida, aí a gente não tem como julgar ninguém. Né? Só acho que essa questão de você manter duas relações em aberto fica bem complicado. Né? Você tem com a filha, também com a mãe. É bem complexa essa situação, né? No meu modo de pensar. É complicado. Não conseguiria uma situação dessa, né? Tipo assim, ainda como se encerrasse o relacionamento, não, encerrou, morreu, ou me separei, de repente encontrei aquela pessoa anos depois, né? É uma outra situação, mas assim, complexo, né? Muito bem. Continuando, parentesco também se dá pelo reconhecimento de filhos, não é? O reconhecimento de filhos, ele pode ser sanguíneo ou socioafetivo, como nós já até falamos da paternidade socioafetiva em outra aula, né? O reconhecimento de filhos também pode ser o quê? Voluntário ou ativo. Já engravidei a moça teve o filho, eu não registrei. Qual é o meio que eu tenho para isso? Ação de investigação de paternidade, onde vai ser feito o exame do DNA e aí vai se comprovar se é ou não filho daquela pessoa. Ele, querendo ou não, vai assumir a responsabilidade daquela criança. Existe o reconhecimento de filho socioafetivo. Já falamos aqui, né, que é um grau de parentesco que é daquela velha ideia, daquele velho jargão, que pai não é quem faz, e sim é quem cria, não é verdade? E isso tem acontecido muitas vezes, tem sido uma pauta muito comum na sociedade, né? A pessoa se casa com alguém que já tem um filho, ou vai morar junto, não precisa se casar, vai ter uma união estável, tem um apego afetivo com aquele filho e quer reconhecer também como seu filho. Hoje é perfeitamente possível o reconhecimento e ter na certidão de casamento a presença de uma mãe e dois pais, assim como também ter na certidão de casamento a presença de um pai e duas mães, a mãe biológica e a mãe socioafetiva, e o pai biológico e o pai socioafetivo. Claro, nós até tratamos disso em outra aula, mas é sempre bom trazer essa forma de reconhecimento de filhos, ok?
Eu queria que a Fernanda lesse para mim o artigo 1594 e 1595 do Código Civil, só para concluir aqui esse tema, e a gente vai entrar já em outro aqui nessa mesma toada aí. Artigo 1594. Consta-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente. Muito bem. 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Primeiro parágrafo, o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Segundo parágrafo, na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. A afinidade não se extingue, porque nós falamos aí, né? Então, os impedimentos, né, vão continuar. Pode ir. 1596. Espera que ela vai pegar no código aqui. Depois do 1597. Estou lendo os artigos só para confirmar tudo que nós já falamos, está tudo aí no código, né? Se alguma dúvida, é só anotar o artigo, dar uma medida que eu tenho, né? E vai estar passando para vocês. Hoje a aula está rendendo mais rápido, né? 10h30 ainda, e nós estamos aí já com bom conteúdo. Ninguém tem pergunta? Wagner está quieto? A Vera está quieta? Então, professor, aproveitar então para expor um caso aqui que eu tive. Eu consegui fazer uma destituição do poder familiar do pai biológico e fazer uma adoção unilateral, e o padrasto adotou a criança, e inclusive, obviamente, né, os avós mudaram, nova certidão de nascimento, novo RG, foi uma situação bem bonita. Sim. Tem isso também, eu vou falar já sobre isso, mas existe essa diferença. Ao invés de você colocar o nome do pai socioafetivo, existe a possibilidade da adoção, Sim, mesmo sim. quando o pai é biológico. O pai biológico, ele não quer, ele não tem vontade nenhuma, ele não tem desejo nenhum de ter aquela pessoa. Aconteceu, entre aspas, né? Vou usar um termo aqui que não é muito adequado, mas por um acidente ali, né? Não queria. E a pessoa não cria vínculo afetivo. O vínculo que ele vai ter é só obrigacional, só o vínculo legal. E isso, às vezes, o que a lei fala hoje, né? O Estatuto da Criança e Adolescente fala, lá no artigo 27, que tem que se atentar ao que é melhor para o menor. Sim, o melhor interesse da criança, né? O melhor interesse da criança e do adolescente. Então, não é o pai biológico que, às vezes, dá a melhor educação, que, às vezes, dá o melhor afeto, o melhor conforto para aquele indivíduo, né? É aquele pai, é aquela mãe que vai acolher realmente com os laços da afetividade. É isso que a gente precisa ter em mente hoje, né? Achou, Fernanda? Vamos lá. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, primeiro nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Segundo, nascidos em 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Terceiro, havido por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido. Quarto, havido a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrente de concepção artificial homóloga. Quinto, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Tá. Pessoal, esse artigo 1597 aqui, ele é um artigo que ele fala umas coisas que, na verdade, hoje, com a tecnologia do DNA, né, acaba meio que caindo, até meio que sendo um artigo pouco utilizado. Porque hoje, primeiro, aqui você vê que o código ainda ele fala muito da questão do casamento. Tudo que fala de casamento hoje, você faça a leitura que se aplica ao quê?
a união estável, a convivência entre duas pessoas que não são casadas, certo? Esses filhos aqui que eles falam, hoje vão ser comprovadas basicamente com o DNA. O fato de alguém ser casado, ter um filho, a lei é uma questão de paternidade, mas essa presunção é absoluta ou relativa? A presunção é relativa, porque nada impede que aquele filho não seja do marido. De repente, a mulher teve um caso extraconjugal, a companheira teve um caso extraconjugal, e aquela criança não é filha do pai. Tá? Fecundação homóloga ou heteróloga é quando não existe a geração da criança, a geração do feto pelas vias normais da relação sexual, né? Ou por algum impedimento físico, ou por algum impedimento biológico, enfim, é quando é feita a fecundação pelos métodos aí de inseminação artificial. Ela pode ser homóloga ou heteróloga. Qual que é a diferença de uma e de outra? Homóloga é quando eu, por exemplo, sou casado, não consigo engravidar a minha esposa, então eu vou lá, vou fazer um método de inseminação artificial com o meu material genético, né? Vou colher o meu sêmen, vão colher lá meus espermatozoides lá e vão fazer a fecundação no óvulo e vão colocar lá para gerar dentro, né, da minha esposa. Muito bem. A heteróloga é quando o material genético é de outro homem. Então, pode ser meu filho também, desde que eu autorize. De repente, eu tenho um problema que eu não posso gerar filhos de forma alguma. Mas eu quero ter um filho, eu vou me socorrer a um banco de sêmen, né? Vou autorizar a minha mulher a fazer isso. Porque, lógico, se fizer um exame de DNA, aquela criança não vai ter nada genético meu ali. Vai ter apenas gene da minha mulher e gene do cidadão que doou lá no banco de sêmen a sua genética. Mas, para que isso aconteça, tem que ter autorização do companheiro ou do marido, certo? Mesmo após de morto, mesmo após a morte. Pode haver uma fecundação homóloga? Pode. Mas tem que ter alguma manifestação de vontade daquele que morreu, né? Lógico que essa manifestação ele vai ter que fazer em vida, obviamente, né? Mas uma vez um aluno me perguntou, mas se o cara morreu, como é que ele vai fazer a manifestação de vontade, né? Aí eu brinquei, falei, faz uma sessão espírita, né? Invoca lá a alma e vem, né? Quem sabe autoriza, né? É óbvio, né, gente, que essa vontade, ela é quando você está vivo. Vamos supor que eu estou com algum problema de saúde e tal, eu fui lá, deixei o meu material genético num banco de sêmen e tal, e vinha a falecer, mas deixei autorizado que a minha esposa, mesmo depois da viuvez, poderia usar aquele material para engravidar e eu ser o pai da criança mesmo pós-mortem. Isso pode acontecer, mas tem que haver a autorização do marido. Bem? E a heteróloga também. Oi. Se porventura, a pessoa deixou o banco de sêmen lá, deixou o sêmen e tal, só que não deu essa autorização por escrito, porque não acreditava que iria morrer, tá? E, de repente, por um acidente, a pessoa vem a falecer, e aí a mulher decide engravidar, porque quer ter um filho do marido e tal, e os pais do marido se opõem. Não vai poder fazer. Não teria como entrar com uma ação judicial com autorização do juiz? Há uma ação judicial provando que era vontade. Uma vez que eu deixo o meu material genético num banco sêmen para que possa ser utilizado, tacitamente eu estou dizendo que eu quero ter um filho por uma inseminação artificial, não é isso? Concorda? Sim, concordo. Casado ou que vive em união estável de deixar o seu material genético num banco de sêmen. O objetivo é ter um filho ou de doar para alguém que queira ter.
Mas se eu sou casado e eu faço isso, todo mundo tem conhecimento, a minha mulher tem conhecimento e tal, e eu venho a falecer e eu não deixei autorização, obviamente ela vai ter algumas dificuldades, né? Mas se a gente for olhar à luz da vontade do indivíduo, do princípio da dignidade da pessoa humana, e ela demonstrar que era desejo do seu marido ter tido um filho com ela, só que não houve tempo de fazer uma manifestação por conta de um acidente que aconteceu, de uma doença, mas ela demonstrar de outra forma, a prova do desejo daquele que faleceu de ter um filho com aquela pessoa que ficou, pode ser feita de outra forma, né? O direito está aí para isso, né? Usar as ferramentas que a gente tem, né? Ok? Eu vejo assim. Então, mas a dúvida é, os pais desse falecido, eles têm autonomia para Autonomia. bloquear isso? Veja bem, quero que os pais não tenham autonomia, porque a pessoa que, a não ser que seja um menor de idade, mas maior de idade, se ele for capaz, não tem nenhum problema. Os pais não têm que impedir isso, né? Obviamente que os pais podem até impugnar. De repente não gosta da nora, não gosta daquela mulher, fala, não queria que meu filho tivesse um filho com essa mulher, tal. Querer que não aconteça pode existir. Agora, se vai impedir ou não, a gente não sabe, porque aí vai depender de cada caso em concreto. Vamos supor, eu sou casado, minha mãe e meu pai não gostam da minha mulher, né? É difícil de acontecer, muita gente tem esse problema, né? A pessoa é casada e a família não gosta do filho com quem a pessoa se casou, da cidadã com quem a pessoa se casou, e o marido morre. O marido morre, deixou lá um material genético. Teoricamente, pela lei, se você não autorizou a utilização desse material genético, não pode. Mas o que nós temos na mão? Nós temos um princípio aí, que é o Código Civil, ele é um princípio da operabilidade. E nós temos também a dignidade da pessoa humana. De repente, aquele casal queria ter filhos, né? Então, eu vou trabalhar aquilo que eu tenho em paralelo. O pai e a mãe podem se levantar contra, entrar como terceiros interessados e falar, ó, vem cá, eu não quero que essa mulher tenha um filho com meu filho, porque eles não estavam bem no casamento, muito embora ele deixou lá o material genético no banco de sêmen, não era mais a intenção dele, nós temos aqui uma gravação dele, quando ele estava vivo ainda, quer dizer, aí vai ter uma briga judicial que vai se decidir qual é o interesse daquela mulher ter aquele filho, de repente para receber uma herança dos futuros avós ali, que são ricos, entendeu? Depende das intenções, né? A gente já sabe quais são as intenções de cada um que está fazendo as coisas, né? Aí é muito difícil dizer uma posição única, porque vai depender de cada caso. Deixa eu responder a sua pergunta. Doutor? Doutor? Bom dia, doutora Letícia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Sobre esse tema, eu tive uma aula na pós esses dias falando isso e a discussão é imensa. E eles, de fato, não aceitam desde que a pessoa não tenha deixado por escrito mesmo, né? Eu até mandei uma reportagem agora lá no grupo para as autoridades darem uma olhada numa discussão que foi bem, bem forte, assim, de um senhor, né, um empresário, que fez diversas cirurgias para poder conseguir deixar embrião para a esposa dele, e eles foram viajar. Na viagem ele faleceu e ela não conseguiu, depois de inúmeras tentativas de processo judicial. Os filhos dele interviram também, pedindo para que não fosse autorizado, e não foi autorizado o uso dos embriões. Então, eu acho uma decisão retrógrada, porque meu ponto de vista. Eu também acho, porque a partir do momento que ele deixa os embriões lá, é porque ele tem a intenção, né? Se ele não tivesse deixado, né, ou se estivessem já separados no momento que ele faleceu, ou num processo de separação, de divórcio, eu até entendo. Falo, ó, eu fui lá, estou casado agora, estou muito bem com a minha esposa, fui lá, deixei os embriões para que fossem utilizados por ela, porque de repente eu não consigo engravidá-la pelas vias normais, né? E eu venho a falecer. Mas aí, no momento que eu faleci,
tem notícia de que eu e a minha ex-mulher não estávamos bem, estávamos em vias de nos divorciarmos, ou já não era mais o meu desejo. De repente, eu comentei com algum parente, falei, olha, eu fiz lá aquela cirurgia, mas eu não quero mais que ela tenha esse filho meu. Enfim, eu descobri que ela me traiu. Enfim, tem N situações. Mas, assim, né, eu acho tem que se analisar com muita calma. Eu acho que isso ainda vai ser palco de mais decisões, né? Porque, Sim, na com verdade, certeza. quando você fala sobre questão familiar hoje, eu volto a dizer, a dinâmica está indo muito rápido, né? Por exemplo, não se permitia a barriga de aluguel. Hoje você, entre aspas, permite, não a barriga de aluguel, mas a barriga de comodato, né? Que é da genetriz e da geratriz. Não sei se a doutora viu isso aí já na sua pós. Não, ainda não. Então, nós não podemos ter o pagamento. Vamos supor, eu quero ter uma filha com a minha esposa, mas não quero que a minha esposa, ou por alguma razão de saúde, ela não pode estar, né, gestante, e eu peço para a doutora, a senhora pode gerar um filho meu e da minha esposa? A senhora vai lá e empresta a sua barriga. Isso pode acontecer. Tem um provimento do CNJ que já permite isso, entre pessoas da mesma família, né, até o 4º grau. E se for pessoas de famílias, ou seja, da família, for uma amiga, você tem que pedir autorização judicial. Já pode acontecer. Tá? Assim como tem a decisão, por exemplo, de 2 mulheres homoafetivas, por exemplo, a mulher casou com a outra, ou vive em união estável com a outra, quer ter um filho, de repente ela engravida, né? Vai lá, pega no banco de sêmen lá, no banco biológico lá, o material genético de algum homem, que não vai ter vínculo com aquela criança. Assim que nasce a criança, aquela que é casada adota a criança como se fosse filho. Então, essa criança vai ter 2 mães na certidão de nascimento, certo? E há já uma decisão que permite, por exemplo, vamos supor, tenho 2 amigas, as 2 são, entre aspas, homossexuais, né? Uma delas, as 2 querem ter um filho, mas não querem ir para um banco de embriões. Mas me conhece, fala, eu gostaria que você fosse o pai dessa criança, mas dá para existir essa multiparentalidade hoje. Para serem casadas, vão ser as 2 mães e eu vou ser o pai da criança. Mesmo que eu não seja casado com uma delas. Tá? Então, existe essa possibilidade hoje também. A mesma coisa em relação a casais homoafetivos masculinos. Bem? Tranquilo? Perfeito. Então, muito bom. Saudade da doutora, a doutora subiu, nunca mais assistiu às nossas aulas. Estou aqui, doutor. Só cheguei um pouquinho atrasada. Muito bem. Mas consegui chegar a tempo. Que bom. Seja muito bem-vinda novamente. E obrigado pela reportagem aí no grupo. Obrigada. Tá? Imagina. Gente, alguma dúvida sobre isso? Alguém mais? Alguma dúvida aí? Simone, consegui responder você aí. A doutora Letícia trouxe o material que contribui com a resposta. Conseguiu sim, doutor. É que realmente é uma questão que está gerando muitas dúvidas, né? Como o senhor falou, pelo dinamismo que está caminhando o direito de família, né? Cada dia a gente se depara com uma situação nova e é complicado. A gente vai se deparar com coisas que vão parecer muito estarrecedoras ao nosso ponto de vista, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai achando que as coisas novas não são certas, né? Isso é muito comum. E vamos ter que acostumar com situações que até então não eram comuns, não eram, entre aspas, quando eu falo isso, né? Normais do cotidiano, mas que cada vez mais estão acontecendo. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, vai demorar um pouco para sair, que é o Estatuto das Famílias, né? Eles querem tirar esse regramento do direito de família do Código Civil, transformar isso em uma lei igual ao Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, né? O que eu acho, particularmente, um pouco ruim. O Brasil teria que ter uma lei só que tratasse dessas coisas.
quando... Só um minutinho, por favor. Alô, é? Eu estou dando aula, depois eu ligo para você. O Brasil teria que tratar dessas coisas com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de menos legislação. Pega a lei, então, e altera os artigos do Código Civil, deixa numa lei só, né? Você trabalha com essa coisa de lei especial, lei geral, aí fica aquela interpretação, essa lei revogou aquela, essa não revogou, ela não revogou expressamente, mas revogou tacitamente. É que nem a Lei 6.015, lei do divórcio. Para alguns, ainda ela está em vigor em alguns aspectos, para outros não. Então, assim, nós convivemos com uma insegurança legislativa muito grande. Não precisa ter um estatuto único para cada coisa, né? Um estatuto específico para cada coisa. Faça um estatuto só, para menor. Criança e adolescente não faz parte da família? Idoso não faz parte da família? Né? Marido e mulher, companheiro e companheira, companheiro e companheira, companheiro e companheira, não faz parte da família? Faz um negócio só para todo mundo, uma lei só, gente. Mas é lei de alimentos gravídicos, é lei de investigação de paternidade, é lei de alienação parental, é lei de alimentos, é lei, sabe? Isso gera para o brasileiro, para o legislador brasileiro, que é para vender livro. Né? Para vender livro é maravilhoso. Para quem compra, porque hoje em dia ninguém mais também compra livro. Né? Mas é muito bom para você ficar criando polêmica. Tem uma lei só. Tem um projeto de lei aí, não sei de quem, aí, até um dia eu recebi um vídeo, não sei, mas eu acho que é até real, para se regulamentar como família. Era uma coisa até meio absurda. A relação de incesto, sabe? Então, assim, tem umas coisas também que acontecem na legislação brasileira que elas são muito complexas, né? E hoje tem uns projetos de leis aí muito repetitivos, coisas que, na verdade, poderiam ser resolvidas com uma única lei. Essa é a minha singela opinião, tá? E para finalizar, então, aqui o nosso tema, falando, obviamente, nós não estamos numa aula de pós-graduação, estamos numa aula de extensão, né? Então, aqui é lançada a semente para os senhores depois irem, né, colher frutos estudando aí sobre os temas que a gente trata aqui. O parentesco vindo da adoção, né? A adoção hoje é uma forma de você também gerar um parentesco civil, né? Parentesco legal. Você adota um filho, né? Você reconhece. Tem a adoção brasileira, que ela não é a mais correta, mas a justiça acaba, às vezes, fazendo vista grossa, porque o que acontece? A adoção brasileira é aquela que, de repente, uma pessoa ficou grávida, né? E o pai arrumou um companheiro no meio do caminho e o pai registra aquela criança como se fosse dele. Ou, quando a pessoa fica grávida, entrega o filho para alguém, né? Eu tive alguns casos desses, e a pessoa ela vai lá e registra como filho dela. Tem até um caso de uma senhora que me procurou uma vez, tem uma polêmica danada, tive um problema grave com essa pessoa. Uma senhora já mais madura, né? Não vou dizer velha, mas mais madura. E ela queria muito ter um filho. E não era casada, era uma pessoa solteira, né? E aí ela conheceu uma moça que, por coincidência, era parente, ou era próxima de uma amiga minha. Mas também não sabia. Né? Aí essa senhora chegou no meu escritório e falou assim: doutor, eu quero adotar o filho da fulana que vai nascer daqui a alguns meses, né? E ela está de acordo, ela não quer criar essa criança, está só gerando,
Mas eu não quero passar pelo processo de adoção normal, porque demora muito, esse menino vai para o abrigo, e eu, de repente, no abrigo tem alguém na frente e tal. E logo que eu comecei a advogar, era possível você fazer isso, tá? De forma até legal. A juíza da infância, Soraya, ela era muito tranquila em relação a isso. Se a mãe desse, a mãe e o pai dessem uma declaração, que não queriam ter vínculo de paternidade com aquela criança, e sabiam que aquela pessoa que estava com a criança tinha condição de adotar, a doutora Soraya dava liminar, fazia o processo de adoção e a criança era adotada. Ou seja, de uma certa forma, burlava-se o processo de adoção normal, mas, em nome do bem-estar da criança, a doutora Soraya admitia isso. Aí eu expliquei para essa senhora, falei, olha, dona fulana, vai ter que conversar com essa mãe, eu quero conversar com essa mãe também, porque coisa séria, a gente vai passar por um juiz de direito. Vai simplesmente pegar a criança e levar lá, a senhora não vai registrar, vai passar por um processo. Muito bem. Preparei as declarações, tudo certinho, peguei testemunho, falei, ó, tem que ter testemunha, tem que ter firma reconhecida e tal. Tudo bonitinho para quando a gente entrar em juízo e a juíza chamar todo mundo para ser ouvido, a juíza vai ter que confirmar que isso daqui não é uma coação, que a senhora não está, né, comprando a criança, que a senhora não está fazendo nada de errado. Falei tudo isso para idiota, para minha cliente. Desculpe, né? Me dá até raiva de lembrar do fato. Aí, os meses foram passando e tal. Deixei tudo já prontinho. E a menina não vinha falar comigo. E eu não sabia que ela era conhecida de uma amiga minha. E eu fui cobrando a mulher. E a fulana, não vai vir conversar comigo? Quero conversar com ela, saber. Não, é que ela está gestante. E ela não pode, porque ela tem dificuldade para vir, a gestação é de risco, não sei o quê. Comecei a desconfiar, né? Mas falei, bom, é uma pessoa madura, uma pessoa de idade, não é de idade assim, né? Mas era uma mulher com seus 40 e poucos anos, né? Comparado à minha idade, na época eu tinha 20 e pouco, para mim era uma pessoa de mais idade. Né? Aí ela passou, nasceu a criança. Nasceu a criança, um dia ela chega lá no escritório com o bebezinho, menininho, com a certidão de nascimento da moça, porque na maternidade já se fazia, né, o registro, não tinha o nome do pai, e com as declarações que eu tinha feito assinadas, né, que ela não tinha interesse nenhum de criar aquele filho, que ela conhecia, nem lembro da mulher, mas a dona fulana de tal, que a dona fulana de tal era uma pessoa boa, que ela sabia que ia cuidar da criança, que ela ia ter vínculo com aquela criança e tal. Aí eu novamente questionei, falei, escuta, e a criança? Falei, e a mãe da criança? Não vai? Ah, não, que ela fez uma cesariana, e tá um problema, ela tá com um ponto, então o senhor já vai dando entrada aí. Olha, sim, dona. Eu vou dar entrada, mas o juiz vai chamar essa moça não pode simplesmente sumir. A coisa aqui é séria, né? Não, fica tranquilo, doutor. A hora que for chamar essa moça, ela vai comparecer. Tá bom. Dei entrada na liminar. A juíza, a princípio, por me conhecer, inclusive, fazia muita ação na vara da infância, me deu a liminar provisória de guarda provisória. E aí mandou o oficial de justiça intimar a menina. E também mandou a oficial de justiça, a menina foi ao fórum e disse que a mãe, ou seja, que a minha cliente, que essa senhora havia comprado a criança dela e que ela estava arrependida, que ela queria a filha de volta. A moça do cartório, a Malu, que até já faleceu recentemente aí, ela quase caiu para trás. E na hora me ligou. Doutor Orlando,
Sabe aquele processo assim? Sei. Então, eu estou com a mãe da criança aqui, que está falando que ela foi subornada para dar o filho para sua cliente. De moreninho que eu sou, eu quase fiquei pálido, fiquei branco. Quase que eu fiquei um alemão. Eu não acredito. Ela está aqui no cartório. O que eu vou fazer agora, doutor? Eu vou ter que falar com a juíza. Faço o seu dever, maluco. O que eu posso fazer, né? Se a minha cliente me mentiu, não tem o que fazer, né? Aí, na hora, liguei para minha cliente não atendia. Ligava, e nada. Ligava no celular, ligava no telefone fixo, e nada, ninguém. Aí, o juiz ouviu, mandou o oficial de justiça fazer a busca e apreensão da criança para ir para o abrigo. Cassou a liminar de guarda e falou, tem que apresentar a criança. Quando a oficial de justiça foi lá na casa da minha cliente para retirar a criança para levar para o abrigo, ela não estava. Aí a oficial de justiça foi falar com uma vizinha. Ah, a dona fulana não está aí, né? Mora aqui. Ah, ela morava até outro dia aí. Mas esquisito que ela chegou com uma criança outro dia e falou que era filho dela. Só que ninguém viu ela grávida. Ela é tão magra, de onde saiu aquela criança? Olha que idiota. Falou para os vizinhos que estava grávida e que tinha tido um filho. E nunca ninguém viu ela namorando, nunca ninguém viu ela com o pai, até aí não tem problema, mas nunca ninguém viu ela gorda como grávida, né? Com a barriga de gravidez. E a criança era totalmente diferente dela. Você mentiu na cara dura. E, do nada, essa mulher foi embora. Essa mulher foi para o interior de São Paulo. Ela levou a criança embora. A doutora Soraya me chamou. Aquele dia eu fui para o fórum, eu vou sair daqui preso. Fui lá. Doutor, o que está acontecendo? Conheço o senhor há tanto tempo, o senhor está patrocinando uma causa dessa? Eu falei, doutora Soraya, a senhora me desculpe, eu não sei o que dizer para a senhora. Eu fiz o que eu entendi que era o correto. A senhora chegou lá, levou a declaração, tal, tem uma declaração com firma reconhecida, e a própria moça reconheceu que fez a declaração. Minha sorte foi essa. Né? E aí, na audiência, a doutora Soraya perguntou para ela, você conhece o advogado? Ela falou, não conheço. E aí ela falou assim para a juíza, a dona fulana, eu até esqueci o nome da mulher, acho que era Juraci, a dona Juraci falou que era para eu ir lá no advogado, mas que ela achava besteira, que não precisava, porque o advogado queria falar comigo para me esclarecer algumas coisas, mas depois, quando eu quis ir, ela não quis me levar mais. Olha o que a mulher fez. No afã de querer ficar com a criança, com o filho, ela falou, não vou levar a menina no doutor Orlando, porque ele vai falar quais são as consequências da paternidade e que ela vai quebrar o vínculo com o filho e que ela pode se arrepender. E o que ela falou? Ela não falou para a moça que ela iria adotar a criança. Ela falou que ela ia cuidar da criança, mas que a moça ia continuar sendo mãe. E a moça, como era muito simples, acreditou. E depois a moça se arrependeu. Aí um dia eu estou indo lá no fórum, minha amiga me encontra, você está fazendo um negócio errado aí? Não sei o que eu falei, eu não estou fazendo nada errado. Então, veja pior que a gente pode entrar, às vezes, por uma falta de cautela na hora de fazer uma coisa. O meu entendimento estava certo, eu não achei que ia dar problema. Depois a juíza entendeu, viu que eu não essa juíza brincava muito comigo, a gente sempre conversava, que ela era palmeirense, eu também sou, ela sempre brincava, doutor, nosso time não tá bom, não sei o quê, ou tá bom, né? A gente brincava muito no fórum, acabou ficando tudo bem para mim. Mas veja como você pode entrar numa confusão se você não tomar as cautelas. Dali para frente, eu nunca mais fiz essa adoção brasileira. Nunca mais eu peguei causa. Fiquei com medo. Doutor, e qual foi o final da história? A criança foi localizada? Ela foi localizada lá em Sorocaba, através de um motorista de táxi que levou ela. Perdeu a criança. A criança foi devolvida para a mãe. Ah, que bom. Mas por quê? Porque ela não fez a coisa certa.
E ela pagou para ela, deu um armário para a menina, cozinha, pagou lá, não sei mais o que, e achou que estava bom. Meu Deus. Absurdo, né? Então, às vezes a gente... E era uma senhora que você olhava para ela, você não via suspeita nenhuma. Teria o desejo, e eu até acho que ela queria ser realmente mãe. Mas toda a atitude dela foi contrária ao que ela queria. Né? Então, tem que tomar cuidado. Então, parentesco por adoção hoje é permitido também. Tá? Compartilhei esse caso com os senhores, né, para mostrar a cautela que nós, advogados, temos que ter ao agirmos em prol de alguém. Doutor. Oi. Doutor, e no caso, que eu tive já uma aluna que me questionou isso uma vez, eu, na verdade, eu nem entrei com o processo. Não sei se vocês lembram, há uns 3 anos atrás, uma criança que foi encontrada ali perto do piscinão de Diadema, com placentas ainda no corpo? Sim. Saiu até na televisão. Essa minha aluna encontrou essa criança, né? E assim, essa minha aluna não era mais uma menina, já era uma mulher. Ela estava desempregada, ela já tinha outros filhos, já tinha uma filha adulta. E num primeiro momento, lógico, ela pegou a criança, saiu correndo, pediu socorro, a criança foi encaminhada para um posto de saúde, foi para o conselho tutelar, tudo certinho. Só que assim, num primeiro momento, a intenção dela era ficar com essa menina. Só que, até onde eu tive informações, seria muito difícil ela ficar com essa menina por ela ter encontrado essa criança sem estar numa fila de adoção. O senhor sabe qual que está sendo o entendimento hoje do judiciário, se realmente não concedem pela pessoa não estar numa fila de adoção e num primeiro momento ter aquele ímpeto de pegar, porque qualquer pessoa pensaria dessa forma? Depende, normalmente a regra é você levar a criança para o abrigo para ir para a fila de adoção, tá? Agora, existem situações muito peculiares, né? Depende do tempo, depende de qual que era a convivência, né? Quando você acha a criança, normalmente você entrega para a autoridade, para o conselho tutelar, e ele vai encaminhar essa criança para a fila da adoção. E a pessoa que achou até pode entrar também nessa fila da adoção, mas ela não vai furar a fila. Agora, às vezes, se a pessoa não entregou, ficou lá um tempo, se apegou, pode existir a situação de pedir uma guarda provisória, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não fala que a guarda tem que ser do pai, da mãe só, ou de um parente, pode ser até de um terceiro, desde que seja o melhor bem-estar da criança. Mas você tem que provar muitas coisas, provar que realmente você convivia, de repente, com a mãe da criança, a mãe foi embora, abandonou, deixou com você e tal. A ideia é entregar. Eu desconheço, não sei se a doutora Letícia chegou a ver alguma coisa nesse sentido após, né? Eu desconheço alguma outra coisa agora que tem razão dessas fraudes que o pessoal faz e tenha dado aí a tutela diretamente para quem encontra. Não, doutor, não vi nada ainda a esse respeito. Antigamente era mais fácil. Depois dessas questões aí, né, desse caso que eu falei, de muitos outros que vem acontecendo aí, né, a ideia é entregar para a autoridade, pôr para a linha de adoção, até porque houve essa mudança, que a adoção tem que ser feita até no prazo de 120 dias, prorrogado por mais 120, de acordo com o ECA, né? Mas nada além muito disso, não. Tudo bem? Mas há casos e casos. Tudo bem. Juízes também, né? É que assim também, né? Acho que qualquer pessoa que encontre uma criança, a primeira intenção a própria emoção do momento seria de ficar, é minha, sei lá, algumas pessoas podem até pensar, sinal divino, né? Mas é uma vida que está se entregando, né? E não pode ser feito no calor de uma emoção qualquer. Acho que o juiz tem que analisar. Eu penso que essas coisas, elas não podem ter um padrão, um protocolo engessado, né? Tem que ser feito assim, assim. Acho que cada caso é um caso. O direito de família é uma nuance muito peculiar, muito sui generis, muito particular de cada um, né? É difícil a gente poder dizer, olha, vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito, vai ser daquela forma. Eu acho que você tem que analisar. Eu sou da ideia, eu sigo muito o doutrinador Flávio Tartucci, né? Então, você tem que analisar caso a caso, situação por situação,
né, a mesma situação que acontece aqui em São Paulo, não é o que acontece lá no Nordeste, não é o que acontece no Sul, né, essas regiões mais afastadas. Porque você falar, o que é melhor para uma criança? O abrigo ou um lar que ela já possa ir direto e ter o apoio de uma família? Eu vou dizer que depende, né? De repente você encontra uma pessoa muito boa, como essa moça, de repente que era sua aluna que queria, não sei se era uma pessoa muito boa ou não, né? Mas tende-se a princípio da boa fé entender que é uma pessoa boa. Quem quer ficar com uma criança, quem acha uma criança e quer ficar com essa criança, dá a ideia, né, uma presunção iuris tanto, né, que prova em contrário, de que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que quer realmente dar um lar para aquele serzinho ali, né? Agora, tem gente que tem outras intenções também, né? Tem a própria questão do tráfico de criança, tráfico de órgãos. Basta ver a Flor de Lis, né, doutor? Exatamente, né? Então não dá para a gente julgar um livro pela capa, né? A gente tem que olhar, observar um pouco mais. Pois não, doutora Vera Vendrasco, pode falar. Não, uma dúvida. Com relação a essa adoção brasileira, né? Antigamente ela era quase que a única praticada, né? E Sim. agora, hoje, claro que os trâmites legais aí são mais respeitados. Eu acho que ainda existe, como o doutor falou, né? Principalmente em regiões mais remotas aí, né? Mas ela é ilegal, né? Ela é ilegal, né? Totalmente ilegal. E ela pode ser, por exemplo, a minha dúvida, vamos supor que há 10 anos atrás foi feita uma adoção nesse esquema, ela pode ser revertida hoje por conta da ilegalidade. Veja só o que a lei ela entende. É assim, vamos supor, né? Vamos falar da primeira forma de adoção brasileira. Talvez a gente queira oração, por favor. Eu passei um pouquinho da aula, se vocês não tiverem problema, eu vou aqui. Tá? Quem tiver que sair, fique à vontade, eu vou explicar isso. Como que se dá a adoção brasileira? De duas formas. Então, vamos supor. Conheci uma moça, ela está grávida, né? O filho nasce, eu vou lá e registro aquele filho como meu. É uma forma indireta de adoção brasileira. Eu minto no cartório e falo que aquele filho é meu. Tá? É uma forma. Ok? Ou essa segunda forma, que é a pessoa está grávida, nasce a criança, ela entrega para alguém. Essa já está mais difícil de acontecer. Por quê? Porque hoje, quando nasce uma criança, né, normalmente nasce a criança no hospital. Dificilmente vai nascer uma criança em casa, na rua, né? Ainda há, às vezes, notícia disso, mas é mais difícil de você nascer uma criança na rua ou em casa, né? Uma partilha, né? Mais complicado isso, né? Mas, enfim. Em qualquer caso, prevalece o entendimento da justiça hoje, né? Daqui a algum tempo a gente não sabe. Que a criança mesmo pode, lá na frente, querer saber quem são os seus pais biológicos. O que não impede de ser mantido o pai socioafetivo. Tá? Então, por exemplo, lá eu registrei a criança como meu filho. Passou alguns anos, está errado. Eu declarei, não foi nem adoção, né? Eu registrei como se eu fosse o pai. É um vício de consentimento, concorda? Que eu não era o pai. Eu tenho conhecimento que eu não era o pai. Amanhã ou depois, o pai biológico descobre que aquela mulher estava grávida dele, ela desconfia, vai lá e pede um DNA. Só que nesse meio período, eu convivi, eu tive a posse do filho, né? Eles falam que a convivência com a posse da criança, né? Posse de fato do filho. O que aconteceu comigo, com aquele filho? Eu não criei um vínculo. Pode acontecer o pai biológico acrescentar o nome dele e assumir também as responsabilidades de pai em relação àquele filho, e não tirar a minha, por mais que eu tenha feito errado. A mesma coisa na outra forma de adoção, né? Teve aquele caso do Pedrinho, né? Eu não sei exatamente como é que ficou no final a questão, né? Que a mulher pegou, ali já é uma outra coisa, né? A mulher roubou o moleque da maternidade, né? Que era aquela senhora
pegou. Eu não sei nem como ficou isso, né? Não lembro agora qual foi o desfecho. Mas vamos dizer que na adoção brasileira, a pessoa que adotou pegou. Tem um vínculo afetivo, gente. Eu sou criado por uma família até os 10, 12 anos. Daqui a pouco eu desculpo que eu não sou. Ou até sei que eu sou adotado, mas que eu fui adotado de uma forma irregular. E aparece uma outra pessoa. Bom, o que a lei preserva é o bem-estar da criança, tá? Então, nesse sentido, não anula a adoção, mas pode acrescentar o outro pai biológico também, ou a mãe biológica também, na certidão. Tá? Ok. Obrigada, professor. Tá? Gente, esse é um assunto bastante polêmico, é um assunto que tem muitas informações, né? Talvez em uma aula só a gente não consiga resolver tudo, mas, como eu falei, aqui é um curso de extensão e a gente não consegue, dentro de uma aula, esgotar tudo que fala sobre esse assunto, né? Adoção mesmo tem mais coisas para serem faladas, mas nós já esgotamos aqui. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma reclamação também, de repente, alguém quer dar uma sugestão para a aula se tornar melhor, embora nós estejamos quase encerrando o curso, né? Acho que eu tenho só mais uma aula, né? É isso? Isso, aula 8. Eu tenho só a aula 8, 9 é uma aula de revisão e a 10 é uma aula de avaliação, né? Então, uma avaliação para quem fez o curso para ter o certificado. Alguém tem alguma pergunta? Não, professor, obrigada. Não. Alguém tem alguma sugestão aí? Que assim, agora, o que eu quero até ver com os doutores, né? Vou até depois lançar um questionário para cada um responder, se quiserem, obviamente. Esse curso nós ministramos de uma forma gratuita, né? Oferecendo aí para os senhores essa possibilidade de ter um certificado também para quem precisa de horas. Aí, normalmente, estudante, né? Pelo que o Brasil ficou mais os advogados que os estudantes. E vamos lançar outros cursos no decorrer do ano, aí já remoto, né? Cobrar valores, não valores altos, valores democráticos, aí, que todos possam participar, de outras temáticas, né? Na área de direito civil que eu trabalho. Então, se tiverem interesse, quem quiser, né, por exemplo, aí, eu queria um curso, por exemplo, de direito imobiliário, queria um curso de direito de locação, queria um curso sobre ação de dano material e dano moral, queria um curso de petição inicial sobre algumas ações cíveis. A gente também pode estar fazendo, montando isso. Tem um grupo de alunos que querem um curso de petição inicial, né? Estão querendo que a gente ministre isso daí. Aí é aquela coisa bem beabá mesmo, mas tem advogado que às vezes gosta de fazer para recordar, né? Falar porque é causa de pedir, remota, próxima, pedido imediato, e montar a petição. O advogado tem dificuldade, né? Tem pessoa que às vezes tem um problema de montar uma petição, fundamentar uma petição. Vamos fazer um curso desse agora para o segundo semestre, tá? Então, eu quero sugestões dos senhores também, avaliação do nosso conteúdo aqui, avaliação da nossa forma de abordar a aula, né? Isso é importante, independente da amizade, que os senhores façam suas críticas para a gente melhorar a nossa dinâmica, a nossa pedagogia aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Valeu, professor. Tudo bem. Tá? Agradeço. Peço desculpas pelas intercorrências dos barulhos aqui domésticos, né? Vou conversar com a minha equipe aqui para deixar aqui um pouco mais tranquilo, né? Vou ajustar aqui os eixos e eu vou agradecer. Bem, hein? Agradecer aos senhores aí pelo sábado dedicado a mim aí.